da Ordem dos Arquitetos para a realização desta apresentação da terça técnica. Um agradecimento também especial a todos que se inscreveram e que nos acompanham neste webinar. O meu nome é Miguel Duarte e sou responsável pela equipa de gabinetes do projeto da MAPEI. A principal função desta equipa é fornecer suporte e acompanhamento técnico especializado durante a fase de projeto a um vasto leque de entidades, incluindo gabinetes de arquitetura e engenharia, municípios, promotores imobiliários e outras entidades públicas e privadas. Atualmente, a MAPEI disponibiliza 25 linhas de produtos. Uma destas linhas é dedicada aos sistemas de isolamento acústico ou ruído de impacto, que é precisamente o tema que vamos abordar neste webinar. No entanto, antes de mergulharmos nos sistemas, convido-vos a assistir a um breve vídeo para conhecerem a nossa empresa e a sua dimensão. Para construir, é necessário um sonho, um projeto, pessoas talentosas, uma ideia e materiais de qualidade. Desde 1937, a MAPEI tem sido uma fonte de inovação no mundo da construção, respondendo sempre às necessidades dos profissionais e dos utilizadores. A maioria das pessoas chama-lhes produtos, mas para nós são soluções. Seja para infraestruturas de grande dimensão, arranha-céus ou edifícios residenciais, o nosso compromisso é sempre o mesmo. Para a MAPEI, a inovação e a evolução são princípios fundamentais. Pesquisa e desenvolvimento estão no coração da nossa empresa. Uma estratégia que impulsionou a expansão da MAPEI, desde Itália para o mundo, até se tornar uma realidade global. Para superar em conjunto os desafios da construção sustentável, a MAPEI desenvolve sistemas altamente duráveis que respeitam o meio ambiente, reduzindo as emissões de CO2 ao longo de todo o seu ciclo de vida. Trabalho em equipa que se estende às comunidades que nos rodeiam, promovendo o território, o desporto e a cultura. Estamos do lado daqueles que constroem o presente pensando nas gerações futuras, assim como daqueles que desejam preservar as construções do passado, ou mesmo aquelas muito mais antigas. A MAPEI está no terreno, em qualquer obra, colaborando com projetistas, designers, construtores e aplicadores. Somos e seremos sempre um parceiro da sua confiança, seja qual for o desafio que enfrenta. MAPEI. Construímos o presente, pensado para ter um futuro. Bom, estes são um pouco a nossa história, aquilo que são as nossas linhas de produtos, mas aproveito também para apresentar os números que a MAPEI tem em Portugal, salientando com ênfase o nosso compromisso com a formação técnica e a inovação sustentável. O nosso principal destaque reflete o investimento contínuo na formação dos profissionais do setor. Como podem ver, durante o ano passado, a MAPEI Academy, em Portugal, registrou a participação de 1.196 técnicos nas nossas sessões, internas e externas. Consideramos a realização destas formações e sessões técnicas fundamental e de extrema importância. Elas são essenciais para o esclarecimento e a informação correta sobre a escolha e aplicação dos nossos sistemas, garantindo a performance ideal nos diversos elementos construtivos de cada projeto. Salientamos também o papel crucial do nosso laboratório em Portugal. Em colaboração com a nossa rede global de laboratórios de investigação e desenvolvimento, trabalhamos diariamente do desenvolvimento de novos sistemas e produtos, procurando soluções cada vez mais inovadoras e sustentáveis para o futuro da construção.
Também aproveitar a oportunidade para dar a conhecer um pouco quais são as nossas infraestruturas em Portugal, nomeadamente começando pela zona centro, onde está localizada a nossa nova unidade de produção, especificamente em Cantanhede, onde, para além desta unidade de produção, onde é produzido grande parte dos produtos da MAPEI, está localizado o laboratório que referi anteriormente e também a existência de um showroom dedicado especialmente para projetistas, no sentido de podermos disponibilizar amostras dos nossos sistemas e produtos, onde poderão verificar, estudar e analisar os referidos sistemas. Em Lisboa está localizado também o nosso armazém da Profilpaz. A Profilpaz é uma linha de produtos, especificamente a nível de perfis, de canais de duche e de pedestais. É uma empresa que recentemente entrou para o grupo da MAPEI para complementar os nossos sistemas e temos este armazém localizado em Frielas dedicado a esta linha de produtos. Em Lisboa, em Sacavém, está localizado os nossos edifícios administrativos e onde também temos um pequeno showroom, no mesmo âmbito que eu referi relativamente à unidade de produção, um espaço dedicado aos projetistas com as nossas amostras, dos nossos sistemas e produtos. Após este breve resumo sobre a MAPEI, vamos agora dar a conhecer os nossos sistemas de isolamento acústico sobre o ruído de percussão, abordando inicialmente a acústica de uma forma geral na construção, os fatores essenciais do ruído de percussão e dando também a conhecer os requisitos regulamentares para o isolamento acústico. A acústica na construção. Como todos nós sabemos, o desenvolvimento urbano intenso e o crescimento da densidade populacional das nossas cidades deram origem a um aumento das potenciais fontes de ruídos incômodos sentidos nos edifícios, com ruídos provenientes tanto do exterior, como por exemplo o trânsito e atividades produtivas, como do interior, como por exemplo os vizinhos, elevadores, sistemas de aquecimento, ar-condicionado, sistemas hidráulicos, etc. Sem dúvida que o constante aumento da qualidade de vida e da difusão do conceito de conforto de vida, a exposição ao ruído é considerada, nos casos mais graves, um verdadeiro problema social. Na realidade, a exposição ao ruído provoca mal-estar psicológico e pode ser um obstáculo para as atividades normais do dia a dia de uma pessoa, reduzindo o seu rendimento e a sua capacidade de concentração. Assim sendo, a proteção contra os ruídos tem de ser considerada um requisito fundamental dos edifícios. Para que esse objetivo seja concretizado, é fundamental que todos os profissionais e empresas que operam neste setor assumam o maior compromisso com o aumento da eficiência dos edifícios no domínio da acústica, em resultado igualmente do aumento da consciência que os utilizadores finais têm de um edifício. A transmissão do som nos edifícios acontece segundo dois mecanismos de propagação diferentes: a transmissão por via aérea e a transmissão por via da estrutura do edifício. Normalmente, as paredes estão sujeitas a ruídos aéreos, tais como, por exemplo, vozes, televisão, etc. E ao contrário dos pavimentos, que além dos ruídos aéreos, estão igualmente sujeitos aos ruídos de impacto, como, por exemplo, os passos, queda de objetos, deslocação de mobília, etc. Daí que é importante perceber o que consiste o ruído de percussão. Por ruído de percussão entende-se a perturbação provocada por um objeto que embate na superfície de um pavimento, provocando vibrações na estrutura de suporte do edifício e que se propaga de uma divisão para a outra por intermédio dos elementos ou componentes rígidos, nomeadamente numa situação de pavimentos entre pisos entre a laje de betão e betonilha. Este tipo de ruído, que é frequentemente o que mais incômodos provoca, resulta da deslocação de uma pessoa num pavimento, mas também pela queda ou arrastamento de objetos ou pelas vibrações de equipamentos e eletrodomésticos, como as máquinas de lavar roupa ou máquinas de lavar louça. Para contrariar este tipo de ruído,
recorre-se a materiais específicos que amortecem e absorvem as vibrações que os impactos provocam. Estes materiais podem ser instalados em vários pontos da estrutura, como entre um pavimento de suporte e a betonilha, ou entre a betonilha e o pavimento, mas também diretamente sob a laje com a criação de um teto falso. O diagrama esquemático que podem observar apresenta um pavimento entre duas divisões, uma por cima da outra, e mostra as várias formas como o ruído se desloca e propaga entre a divisão onde é gerado, a divisão fonte, e a divisão onde o ruído é efetivamente sentido, a divisão receptora. O ruído de impacto segue as direções indicadas pelas setas a azul. O diagrama evidencia as limitações das soluções de isolamento acústico instalados no teto falso do compartimento receptor, que são eficazes apenas para reduzir a transmissão direta de ruídos, mas não a da transmissão lateral, que contorna o obstáculo. Esta é a razão porque, se as condições o permitirem, é sempre preferível que a intervenção ocorra no compartimento emissor com a aplicação de um sistema de isolamento acústico adequado. Vamos ver aqui um pequeno exemplo daquilo que serve de base àquilo que referi anteriormente. Como podem ver na imagem, a aplicação do impacto no material sólido, como uma laje de betão ou uma betonilha, produz ondas mecânicas, vibração. Cada vez que as ondas de vibração atingem as fronteiras de um elemento construtivo, agitam as moléculas de ar adjacentes, produzindo aquilo a que chamamos som ou ruído. No exemplo desta imagem que vemos, verificamos que estas ondas sonoras propagam-se livremente através da estrutura, sem que, como podem verificar, haja qualquer tipo de sistema de isolamento acústico a atenuar o ruído. E, portanto, o que, pegando na base do que foi dito, não é a solução ideal. Se olhar o exemplo concreto desta imagem, verificamos aquilo que eu referi anteriormente, que é a aplicação de um teto falso. Como podem ver, o que nós vemos é que as ondas de vibração, por parte de transmissão direta, estão controladas através do teto falso. Mas, no entanto, estas ondas de vibração, por transferência lateral, conseguem contornar o teto falso e atingem o compartimento receptor. E, portanto, conseguem controlar uma parte do ponto de vista do ruído, mas não conseguem controlar completamente. Daí que colocamos amarelo por ser uma solução, digamos, de controle intermédio. A solução ideal é o que nós vemos nesta imagem, ou seja, a colocação de um sistema de isolamento acústico no compartimento emissor, onde se produz o ruído, e este sistema de isolamento acústico aplicado no pavimento do compartimento emissor vai controlar completamente a emissão e a propagação do ruído. E daí ser a solução ideal no que diz respeito ao controle do sistema de isolamento acústico por percussão. Olhamos agora aquilo que são os requisitos regulamentares no que diz respeito aos sistemas de isolamento acústico por percussão. Em Portugal, o principal quadro regulamentar é o Regulamento Geral do Ruído, o RGR, e o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, o RRAE, que definem os parâmetros de desempenho. A eficácia do isolamento contra o ruído de percussão é avaliada pelo Índice de Nível de Pressão Sonora de Impacto Normalizado. Este valor representa o ruído transmitido à divisão inferior. O objetivo será, quanto menor for o valor do nível sonoro de percussão padronizado, melhor é o isolamento. Os edifícios residenciais e outros, como por exemplo os edifícios escolares, os edifícios de saúde, têm um valor máximo de nível sonoro de percussão padronizado que deve ser cumprido para garantir o conforto acústico legal. Estes valores são aqueles que se encontram no quadro que podem ver. Verificamos claramente que nos edifícios escolares e os edifícios de saúde apresentam um valor máximo acima
comparativamente aos valores dos edifícios habitacionais e comerciais, obviamente pela lógica do enquadramento do tipo de edifício. Os sistemas da MAPEI são desenvolvidos para ajudar estes requisitos regulamentares, atuando como uma camada crucial para a redução do nível sonoro de percussão. Então, como é que fazemos a caracterização dos sistemas de isolamento acústico por percussão? E qual a propriedade física ou a característica técnica deste tipo de sistemas mais importante, principal para a caracterização desses sistemas de isolamento acústico? A rigidez dinâmica é a principal propriedade física a considerar na escolha do material de isolamento acústico contra impactos e determina a sua capacidade de formação elástica sob uma ação dinâmica num sistema massa-mola-massa, como podem ver na imagem. Define-se como a razão entre a força dinâmica e o deslocamento dinâmico. A norma que descreve o método de ensaio é a norma europeia 29.052 e o seu âmbito de aplicação principal é proporcionar um método de ensaio para comparar amostras de produção de materiais de uma qualidade idêntica definida e realizar um cálculo acústico preliminar de uma estrutura para avaliar as suas eventuais características de desempenho em serviço. Ou seja, olhando para a imagem em concreto, o que nós poderemos determinar é que a quantidade de energia transmitida, sempre num compartimento emissor, varia consoante a rigidez dinâmica que depois é transmitida. Esta rigidez dinâmica, e como critério ao nível da classificação dos sistemas de isolamento acústico, é quanto menor for a rigidez dinâmica do sistema de isolamento acústico que nós adotamos e aplicamos no pavimento, menor será a quantidade de energia transmitida, ou seja, maior será a atenuação do ruído que iremos ter de um compartimento para o outro. Pegando nisto, vemos esta imagem aqui em concreto de no compartimento emissor estarem pessoas a dançar com o ruído da música e dos passos da dança. Se olharmos para o lado esquerdo, vemos um pavimento ausente de qualquer tipo de isolamento acústico e do lado direito o mesmo pavimento com uma membrana de isolamento. Verificamos aqui que claramente do lado esquerdo a quantidade de energia transmitida e a quantidade de ruído que é transmitido para o compartimento receptor será muito maior do que aquela com que temos a aplicação de uma membrana de isolamento acústico. E aqui, se quiséssemos comparar duas situações de duas membranas diferentes, com duas rigidez dinâmicas diferentes, iríamos ver também diferentes tipos de energia transmitida, que é algo que depois vamos ver à frente, comparando os diferentes tipos de sistemas de isolamento acústico que poderemos adotar para a aplicação dos pavimentos. Importante também aqui fazer-vos chegar a informação relativamente àquilo que são os ensaios em laboratório que são executados para a determinação da rigidez dinâmica e para a definição e caracterização dos sistemas de isolamento acústico, também dando informação que nestes ensaios em laboratório e de acordo com a norma europeia, para além da rigidez dinâmica, são também classificados outras características técnicas complementares e que determinam na caracterização dos sistemas de isolamento acústico, tais como atenção à compressão, o fator de resistência à difusão do vapor, a condutividade térmica, a diminuição do ruído de impacto. Todas estas características, juntamente com a rigidez dinâmica, são as características fundamentais para avaliarmos e definirmos quais os melhores sistemas de isolamento acústico a colocar nos pavimentos no que diz respeito à percussão. Depois desta introdução teórica, que é importante para perceber a origem sobre a qual são definidos e são caracterizados os sistemas de impermeabilização, passo agora no que diz respeito à apresentação daquilo que são os sistemas da MAPEI do ponto de vista de sistemas acústicos para pavimentos para a percussão. A MAPEI dispõe de dois tipos de sistemas de isolamento acústico. Aqueles que são aplicados abaixo da betonilha, que é a linha MAP Silent,
que é o que podem ver com a membrana a azul e que corresponde também ao sistema estratificado na imagem do canto superior direito, como também temos sistemas de isolamento acústico em que são colocados acima da betonilha e abaixo do revestimento, que é a linha Mapsonic CR, que corresponde à imagem do canto inferior direito. Estes são dois sistemas aplicados num pavimento, mas aplicados em campos diferentes, de camadas diferentes. Vamos então falar um bocadinho sobre aquilo que são os nossos sistemas para estas duas situações, começando pelos sistemas de isolamento acústico que são aplicados abaixo da betonilha. A MAPEI aqui dispõe de dois tipos de sistemas: os sistemas de membranas a rolo e sistemas aplicados em formato de ladrilho e painel. Dentro do formato a rolo, temos três tipos de sistemas: o MapSilent Comfort Plus e o MapSilent Comfort H10. Trata-se de uma membrana de polietileno expandido de célula fechada, em que o que varia de um para o outro tem a ver com a espessura. O Comfort Plus tem uma espessura de 5 milímetros, o Mapsalon Comfort H10 tem uma espessura de 10 milímetros. Para além disso, também varia ao nível do comprimento do rolo, em que o Comfort tem 100 metros e o Plus e o H10 tem 50 metros. Para além desta solução, destas membranas, também temos uma outra em rolo com características de composição química diferentes comparativamente às outras duas que referi anteriormente, que é o MapSilent Roll. O Roll é uma membrana elastoplástica à base de betume e polímeros especiais, combinada com uma camada resiliente de fibra de poliéster e revestida na superfície com tecido não tecido. Para além da constituição química diferenciadora relativamente às duas anteriores, ela também é diferenciadora no que diz respeito à espessura. Estamos a falar de uma membrana com uma espessura de 8 milímetros. Depois, no final, temos o MapSilent Panel. Estamos a falar da aplicação em ladrilhos, em placas, que têm uma dimensão de 1 metro por 1 metro e são membranas bituminosas de polímero elastopelastomérico unido a uma camada de fibra de poliéster. Neste caso em concreto, este sistema de isolamento acústico tem uma espessura de 13 milímetros. Fazendo aqui uma apresentação inicial destes sistemas de isolamento acústico para pavimentos, falar agora de uma forma diferenciada as vantagens e as características, quer para os sistemas em rolo, quer para os sistemas em ladrilho. Começando pelos sistemas em rolo, as vantagens de utilização deste tipo de sistemas em rolo é que tratam-se de materiais leves, compactos, com uma rapidez e uma facilidade de instalação e de aplicação. Tem a vantagem de poder ser aplicados sobre qualquer tipo de suportes que nós poderemos ter, nomeadamente betonilhas, revestimentos cerâmicos, porventura, revestimentos de material pétreo, etc. São perfeitamente execuíveis sobre qualquer tipo de suportes, bem como podem ser usadas em conjugação com pavimentos radiantes. Portanto, tem total compatibilidade, não há qualquer deterioração por parte da membrana de isolamento acústicos e estão perfeitamente adaptados na eventualidade se forem usados juntamente com pavimentos radiantes. Quer estes sistemas em rolo, quer os sistemas em ladrilho, são sistemas que podem ser projetados através de um software que a MAPEI tem, que se chama Data Map Silent. É um software que está de fácil acesso no site da MAPEI Portugal ou MAPEI Itália, SPA. É um software que é de acesso gratuito e que permite, através, na fase de um projeto, identificar, com base de informações de filtros que possui, identificar qual o melhor sistema de isolamento acústico para aquela situação em concreto que possam ter no projeto, identificando o melhor sistema e permitindo também dar as quantidades necessárias para uma determinada área relativamente ao elemento construtivo que queiram colocar do ponto de vista do isolamento acústico. Portanto, é um software que podem utilizar e de fácil acesso
especificamente para o isolamento acústico por percussão. E é aplicável para qualquer sistema de isolamento acústico que apresentamos neste webinar. Relativamente ao Map Silent Panel, que é a nível de ladrilhos e de placas, para além das vantagens e das características que são idênticas às de rolo, trata-se de um sistema muito mais complexo que tem outro tipo de vantagens adicionais, nomeadamente do ponto de vista da atenuação do ruído, é aquela que apresenta melhores prestações. Nós, à frente, vamos ver um quadro comparativo onde poderão poder analisar e verificar estas diferenças do ponto de vista do controle da atenuação do ruído. Mas o Map Silent Panel é, entre os quatro sistemas que falei, aquele mais completo e aquele que permite ter uma atenuação maior do ruído por transmissão direta. Depois, é um sistema anti-aceleração, é também um sistema que permite aqui melhorar ou incrementar a performance de isolamento térmico de pavimentos entre pisos. Ao contrário dos outros dois sistemas em rolo que não permitem isto. Não quer dizer que se trata de um painel que vai também funcionar como painel térmico, isolante térmico. Não. É um painel que, devido às suas características, vai melhorar a performance ao nível térmico, para além da parte do isolamento acústico. E, portanto, para além destas características e em comum com os outros, também é um sistema que pode ser colocado sobre qualquer tipo de pavimento e pode ser usado em conjugação com pavimentos radiantes. Aqui, nota muito importante: a Mapei fala sempre a nível de soluções, nas diferentes linhas de produtos e fala sempre num termo de sistema. Estas membranas, não são únicas exclusivamente as membranas que são apoiadas nos pavimentos que vamos ter um controle perfeito relativamente ao isolamento acústico. São sistemas que, para além das membranas, têm também acessórios complementares que ajudam a dar uma garantia total de eficiência no que diz respeito ao isolamento acústico. E estes acessórios são necessários e obrigatórios para que seja garantida essa total eficácia ao nível do isolamento. Destes três acessórios que aqui apresento, dois são obrigatórios, o terceiro, o MapSiler Wonderwall, não é obrigatório, mas é importante para um determinado tipo de elementos que poderemos ter necessidade de aplicar nos nossos edifícios e ajuda a que depois que efetivamente conseguimos garantir a eficácia total. Começando a falar um bocadinho nos dois obrigatórios, começando pelo MapSilent Band R, trata-se de uma membrana adesiva de célula fechada, de polietileno expandido, que é aplicada nas paredes perimetrais e que faz a ligação entre o pavimento e a parede para evitar precisamente as pontes acústicas que possam surgir neste ponto crítico de ligação. Se não colocarmos esta banda perimetral, vamos estar sempre, ou iremos ter sempre o risco que poderá haver uma maior propagação do ruído precisamente por esses elementos. E, portanto, a colocação da banda perimetral vai permitir, em conjugação com a membrana aplicada no pavimento, um controle perfeito da atenuação do ruído. Por outro lado, temos também uma Upsilon Tape, que é uma fita adesiva de célula fechada em polietileno expandido, que é usada precisamente para fazer a selagem da sobreposição das membranas. Ou seja, quando nós falamos em membranas em rolo, a aplicação da membrana no pavimento tem que ser sobreposta em cerca de 5 centímetros uma sobre a outra para termos o controle perfeito nessa ligação. E o que colocamos é esta fita precisamente na sobreposição dos rolos para garantir uma controle total da redução acústica. Para além da sobreposição das membranas em rolo, também fazemos a selagem relativamente à banda que é colocada perimetralmente na ligação entre o pavimento e a parede. Por fim, o Map Silent Wonderwall é uma solução que a Mapei tem de insonorização que é colocada no pavimento antes da criação, por exemplo, de uma parede em alvenaria de tijolo, de uma parede interior, em que nós, nesta base, vamos controlar perfeitamente aquele ponto
a nível de ponta acústica. E é uma forma de complementar o sistema e controlarmos aquela ligação entre a alvenaria e o pavimento, colocando a banda e garantindo efetivamente o controle da ponta acústica. Não é obrigatório, nós achamos essencial, por exemplo, numa renovação em que queremos acrescentar uma parede interior ou ao nível de nova construção, a colocação desta banda insonorizante que vai permitir efetivamente o controle desta ponta acústica. Pegando agora naquilo que é um resumo, uma soma daquilo que foi a apresentação dos sistemas e termos este quadro comparativo ao nível das características de benefício e desempenho, olhando precisamente aos números no que diz respeito à atenuação sonora e à rigidez dinâmica, que é, como se recordam, a propriedade, a característica mais principal do ponto de vista da caracterização do sistema de isolamento acústico por percussão, podemos ver aqui a comparação de valores entre os diferentes sistemas de isolamento acústico por percussão da MAPEI. Efetivamente, como eu tinha referido anteriormente, o MAP Silent Panel é aquele sistema mais completo. Permite-nos uma atenuação sonora até 40 decibéis e se olharmos a ligação proporcional do ponto de vista do valor de rigidez dinâmica. Como eu referi, quanto menor for a rigidez dinâmica, menor a energia transmitida e maior a atenuação sonora. E aqui verificamos que, do ponto de vista do valor, o sistema de isolamento por ladrilhos, por painéis, conseguem ter uma rigidez dinâmica de 13. Se fizermos a comparação relativamente aos sistemas em rolo, verificamos que o rolo, como tem uma espessura maior de 8 milímetros, conseguimos ter uma atenuação sonora até 37 decibéis, com o valor de rigidez dinâmica de 21. E se formos para a solução de uma Epsilon Comfort com uma espessura de 5 milímetros, verificamos que a atenuação sonora é mais baixa e o valor da rigidez dinâmica é maior. Portanto, isto permite-nos aqui comparar, do ponto de vista que são os dois fatores fundamentais na decisão da escolha de um isolamento acústico, e comparar as características e as performances de cada uma delas. Pegando nos quatro sistemas que referi e aquilo que nós, MAPEI, achamos que são os campos de aplicação que normalmente podem ser aconselhados, preconizados e aplicados nos edifícios, dar-vos aqui alguns exemplos. No MAP Silent Comfort Plus e MAP Silent Comfort H10, dizemos que, a nível de campos de aplicação, podem ser usados nas situações mais correntes, porque estamos a falar de sistemas que vão cumprir com toda a regulamentação. E que, se quisermos classificá-los a nível de estrelas, estamos a falar de sistemas de 3 estrelas. Evidentemente, são sistemas que, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de preço, são as mais económicas, mas que, de certa maneira, cumprem com aquilo que está definido a nível de regulamentação, em vigor. Depois, o Map Silent Hall pode ser usado em situações que requeiram um desempenho melhorado, que vão ter possivelmente valores de requisitos superiores àquilo que são os regulamentares. É um sistema que nós definimos de 4 estrelas e que poderá ser usado em determinados tipos de projetos onde requerem uma maior exigência, acima da média daquilo que é o regulamentar, nomeadamente num contexto de edifícios hospitalares e de ensino. E por fim, o Map Silent Panel, como nós já falamos anteriormente, é para projetos premium. É efetivamente sistemas em que é um sistema que nós podemos aplicar em projetos onde requerem um desempenho acústico excepcional, muito acima daquilo que são as exigências complementares, daí efetivamente um produto que é classificado como 5 estrelas. Evidentemente que, do ponto de vista comercial, estamos a falar de um sistema de isolamento acústico com valor bastante acima comparativamente aos MAP Silent Comfort Plus ou o H10. Vamos agora falar detalhadamente de cada um deles, vendo também o campo de aplicação, o modo de aplicação de cada um dos diferentes sistemas e reforçar algumas das características técnicas importantes, no que diz respeito à caracterização de cada um dos diferentes sistemas de isolamento acústico. Começamos pelo MAP Silent Comfort Plus e H10.
como vimos, existe uma diferenciação aqui do ponto de vista de espessura do sistema, o Confort, espessura de 5 milímetros, o H10 de 10 milímetros. Aqui, como eu referi, do ponto de vista de isolamento da atenuação do ruído, verificamos que estes valores andam entre os 26 e os 28, os 26 do Comfort Plus, os 28 do Comfort H10, e estamos a falar que cumprem aquilo que é a exigência relativamente regulamentar. Para além do mais, estamos a falar também de um sistema que tem uma resistência à compressão de 10 kPa e a nível de rigidez dinâmica que anda compreendido entre os 35 e o 49. Vou passar agora um pequeno vídeo que mostra exatamente todo o processo de aplicação para terem uma noção da aplicação deste tipo de sistema de isolamento acústico. Como podem ver, trata-se de membranas fáceis de aplicar, que têm a facilidade de permitirem fazer o corte e, portanto, ser adaptadas aos elementos construtivos que poderemos ter nos edifícios. Como eu referi, depois da aplicação do rolo, com a sobreposição, colocamos uma Epsilon tape para fazermos a selagem das juntas de sobreposição e só depois é que nós colocamos a banda perimetral. E depois o processo que vem aqui relativamente ao Map Silent Tape é selar precisamente a ligação entre a banda perimetral e a membrana que é colocada no pavimento. Só depois de fazermos todo esse processo é que procedemos à aplicação do enchimento da betonilha. Volto novamente a reforçar que este tipo de sistemas de isolamento acústico são aplicados antes da aplicação da betonilha, portanto estão debaixo da betonilha, ok? Depois, fazer aqui só um breve resumo também relativamente à outra solução, também enrolo uma Silent Roll, aqui, como eu referi, espessura de 8 milímetros e uma capacidade de atenuação de ruído ligeiramente superior à que vimos anteriormente, anda entre os 28 e os 37 decibéis, e mostrar aqui também todo o processo de aplicação do sistema. Um pavimento, um suporte base, a sobreposição, como podem ver, do rolo, a facilidade de adaptação a todos os elementos construtivos, a sobreposição entre as camadas dos rolos que são aplicados no pavimento, é uma condição obrigatória. A colocação do lap silent tape para selarmos precisamente as juntas da sobreposição dos rolos e depois colocação da banda perimetral com o lap silent band F. Como podem ver, a banda perimetral também é de fácil utilização, de corte e ajustável aos diferentes elementos construtivos. Na selagem, na ligação entre a banda perimetral e a membrana, depois de termos o isolamento acústico aplicado, fazemos o enchimento da betonilha. Aqui como só uma nota que é relativamente à utilização das betonilhas e do pavimento radiante. A Mapei possui já betonilhas pré-doseadas que têm a vantagem de ter uma secagem ultra rápida comparativamente às betonilhas tradicionais. No caso das betonilhas da Mapei temos a linha MapSem e a linha TopSem.
E aqui, dentro da linha MAP Semi Top 100, estamos a falar de betonilhas que têm uma secagem, num caso, ao fim de 24, 48 horas e outro ao fim de 4, 6 dias, que depois permitem o assentamento de qualquer tipo de revestimento sobre a mesma. E depois temos todo o sistema completo, em que depois, sobre a betonilha, fazemos o assentamento de qualquer tipo de revestimento, seja ele cerâmico, madeira, vinílico, etc. Após a realização do assentamento cerâmico, procedemos à remoção do excesso da banda perimetral e, com a colocação do rodapé, a execução de uma junta elástica que faz aqui o desligamento entre o pavimento e a parede, e a criação desta junta elástica é fundamental para que depois haja uma trabalhabilidade entre o pavimento e o rodapé, e de modo a que depois não tenhamos problemas do ponto de vista de retração. E, portanto, a criação da junta elástica entre o pavimento e o rodapé é fundamental para termos essa eficácia. Por fim, fazermos a referência relativamente aos painéis, que, como já vimos, é o sistema mais completo, é aquele que tem uma capacidade de atenuação do ruído maior, como podem ver, até 42 decibéis, e que temos uma espessura de 13 milímetros. Aqui, também, para além da característica técnica da rigidez dinâmica de 13, também estamos a falar que é uma solução que, do ponto de vista de impermeabilidade à água, tem um valor superior a 100 quilopascais e, portanto, bastante, bastante acima daquilo que são os outros dois sistemas. Para além do vídeo, trazemos aqui dois casos relativamente à estratigrafia do sistema para perceberem como é que é a esquematização do sistema de isolamento acústico em conjugação com as outras camadas de um pavimento entre pisos. Como podem ver, a base, uma laje aligerada. Depois, se houver a necessidade de reforço estrutural com a aplicação de uma argamassa estrutural, se não for necessário, o painel de isolamento acústico, que está com a camada número 3, é assente diretamente na laje. Depois, se houver a necessidade da colocação do pavimento radiante, ele pode ser aplicado diretamente na membrana de isolamento acústico, tem total compatibilidade, portanto não vai reduzir a performance do ponto de vista da membrana de isolamento acústico, e só depois, aí sim, fazemos o enchimento da betonilha. É fundamental que estas membranas de isolamento acústico que não são coladas tenham depois o preenchimento por parte da execução da betonilha acima. Aqui, dado muito importante, estas betonilhas vão ficar desassolidarizadas do pavimento, vão ficar desligadas e, portanto, é fundamental, do ponto de vista do controle da retração, para que depois, mais tarde, não tenhamos problemas de fissuração, que estas betonilhas tenham, no mínimo, uma espessura de 4 centímetros. É importante para que depois não tenhamos tipo de patologias do ponto de vista de fissuração superficial da betonilha. E depois, sobre a betonilha, como podem ver, a colagem de qualquer tipo de revestimento. Portanto, esta é a estratigrafia relativamente ao sistema completo de um pavimento com isolamento acústico e com um pavimento radiante. Mas poderemos também utilizar, e pegando no ponto de vista do MapSilent Panel, podemos ter um sistema de camadas em que depois, sobre a betonilha e com o isolamento acústico abaixo da betonilha, mas sem pavimento radiante, termos a possibilidade de podermos fazer uma impermeabilização. Isto é um caso que pode ser perfeitamente usado em situações de casas de banho, de duche, em que tenhamos a preocupação do ponto de vista da atenuação do ruído entre pisos, e que depois também vamos ter a necessidade de fazermos a impermeabilização daquele espaço, daquele âmbito de espaço. E, portanto, é perfeitamente execuível podermos fazer um sistema de pavimentos em que vamos ter um isolamento acústico, uma betonilha, uma impermeabilização e um revestimento da água, em que é perfeitamente compatível, e aqui o exemplo que trazemos para mostrar esta capacidade e este alto desempenho deste sistema construtivo.
Deixamos agora a parte daquilo que foi os sistemas que a Mapei dispõe para situações que colocamos abaixo da betonilha e vamos falar de sistemas de isolamento acústico que são colocados acima da betonilha e abaixo do revestimento final. Este tipo de sistemas são normalmente aconselhados e utilizados em situações de projetos de renovação ou de reabilitação, cujo objetivo é podermos incrementar um pavimento que não tem qualquer tipo de sistema de isolamento acústico, portanto, complementar do ponto de vista da atenuação do ruído e que existe a preocupação de não aumentarmos muito a cota final do pavimento, portanto, o aumento dessa cota de pavimento. Para isso, a MAPEI tem sistemas de isolamento acústico que, do ponto de vista de composição, são bastante diferenciadores às que nós tínhamos visto anteriormente. Para este tipo de situações, o que temos são membranas em cortiça e borracha reciclada em camadas muito finas, com 2 ou 4 milímetros, e são aplicadas sobre o suporte que podemos ter na situação em concreto e que vão permitir depois o assentamento direto de revestimentos de cerâmica, pedra natural, resilientes, tais como vinílicos ou madeira. Portanto, é um painel que é aplicado diretamente em rolo, aplicado diretamente no suporte e que depois permite o revestimento final colado diretamente a este painel isolante. Tal como vimos anteriormente, por si só não é aconselhável aplicarmos apenas a membrana de cortiça. Ele também tem a complementariedade do acessório da banda perimetral para termos uma garantia total da eficiência da atenuação sonora, que é o Mapsonic Strip. E, tal como nós tivemos a oportunidade de ver, é fundamental e obrigatório a utilização da banda perimetral em conjugação da membrana de pavimento. As vantagens e características deste tipo de sistemas de isolamento acústico é que, mesmo tendo uma espessura muito reduzida, 2 e 4 milímetros, conseguimos ter um alto desempenho acústico. No caso da membrana de 2 milímetros, conseguimos ter uma atenuação do ruído de 18 decibéis e no caso de 4 milímetros de 20 decibéis. Depois, pode ser aplicado sobre qualquer tipo de suporte e permite a aplicação de qualquer tipo de revestimento, nomeadamente cerâmica, pedra, madeira e vinílico. Pode ser usado com sistemas de pavimentos radiantes já existentes no próprio pavimento que queremos renovar ou reabilitar, porque tem total compatibilidade. Como referi, são sistemas adequados mais do ponto de vista de renovação e reabilitação de pavimentos. Como podem ver, também em rolo é de fácil e rápida instalação. A baixa espessura é que caracterizam basicamente este tipo de sistemas e também tem propriedades antifratura, ou seja, conseguem ter a capacidade de absorver qualquer fissuração que possa existir no suporte sem que haja propagação para o revestimento final. Para além daquilo que referi, que é o assentamento direto do revestimento, seja ele qual for, diretamente do painel, permite-nos também ter uma situação do género como podem ver na figura, que é no processo de renovação e reabilitação do pavimento, querermos, para além de incrementarmos o isolamento acústico, haver a necessidade de um reforço de impermeabilização. E este painel está adaptado para que seja possível a aplicação de um sistema de impermeabilização de base cimentícia, no caso da MAPEI, o Maplástic Zero, que é uma membrana cimentícia deformável, é um produto bicomponente que leva cimento e látex, que pode ser aplicado diretamente no painel. Estamos a falar de um sistema de impermeabilização que é constituído por um duplo barramento e por uma rede de fibra de vidro, que é o MapNet P, que vai controlar precisamente essa retração e que tem uma espessura no total de 2 milímetros. Ou seja, estamos a falar da possibilidade de termos o painel acústico de 2 milímetros, por exemplo, um sistema de impermeabilização de 2 e depois a colagem do revestimento final, o que iremos ter um acréscimo da cota de pavimento numa situação de renovação de baixa espessura. E, portanto, também é perfeitamente execuível colocarmos um sistema de impermeabilização sobre este tipo de painel acústico. Vou agora
mostrar um pouco o âmbito da aplicação destes sistemas e perceberem todo o processo de aplicação e os cuidados a ter. Como podem ver, um suporte cerâmico antigo. Ao contrário dos outros sistemas que estão abaixo da betonilha, estes sistemas de isolamento acústico em cortiça não são pousados, são colados. E são colados, tendo por base, são dois adesivos, tendo por base o tipo de suporte que poderemos ter na base em que vamos colar o painel. Se forem por suportes absorventes, que normalmente constituídos por betonilha ou betão, cimentícios, usamos na colagem do painel do cortiça um adesivo de base cimentícia. Se estivermos a falar de suportes não absorventes, como por exemplo a existência de revestimentos cerâmicos ou material pétreos existentes, usamos um adesivo de características à base sililados. Na aplicação, em primeiro lugar, e antes da aplicação do Mapsonic CR da membrana em rolo, fazemos em primeiro lugar a aplicação da banda perimetral insonorizante e só depois é que fazemos a aplicação do rolo no pavimento. Ao contrário também dos sistemas que vimos abaixo da betonilha, este sistema de isolamento acústico não há sobreposição dos rolos. Eles são colocados topo a topo. Isto porque, como eles são colados à base, não existe ali a necessidade da sobreposição, porque eles ficam completamente aderentes ao suporte, como podem ver na imagem. Aqui podemos também ter a possibilidade, em futuros projetos, de fazer aqui a combinação de diferentes tipos de revestimentos superficiais, ou seja, conseguimos fazer aqui estruturas mistas. E é um bom exemplo que o painel, com este tipo de painéis de cortiça, de isolamento acústico, permite, num espaço, fazermos aqui a combinação mista, por exemplo, de um revestimento cerâmico com um revestimento de madeira. É perfeitamente execuível. Outro dado muito importante, depois da colocação do revestimento final, como vimos também nos outros sistemas, fazemos ao corte do excesso da banda perimetral e, tal como vimos também na situação anterior, a realização de uma junta elástica na ligação entre o pavimento e a parede é fundamental para a trabalhabilidade do revestimento final. E depois temos aqui um novo revestimento final com um acréscimo a nível de cota do pavimento com um sistema de isolamento acústico com uma cota muito reduzida. Aqui, só apenas um 3D que ilustra um pouco aquilo que falamos até agora. Portanto, na camada 2, como podem ver, é um revestimento existente. Depois, o adesivo, a cola, na camada 3 para colar o painel acústico ao revestimento existente. E depois, novamente, na camada 5 e camada 6, a cola que permite a colocação e a colagem do novo revestimento final sobre o painel isolante. E, portanto, é uma solução simples que conseguimos ter aqui uma atenuação sonora até 20 decibéis e que pode ser uma solução que podem considerar nos vossos projetos, nomeadamente ao nível da reabilitação e renovação, quando de facto o problema do ruído por percussão entre pisos é importante melhorar e incrementar e com uma solução de baixa espessura. Com o final deste slide, fazemos aqui a parte final, conclusão daquilo que foi os sistemas MAPEI de isolamento acústico para pavimentos. Aproveito a oportunidade, se tiverem alguma questão,
estarei disponível para poder responder a qualquer questão que possam ter. Ora, muito bem. Não sei se há aqui alguma questão que queiram aproveitar para esclarecer. É um tema que toda a gente valoriza muito, principalmente em espaços mais de grande utilização, restauração e outros, não é? O ruído depois tem um impacto enorme na qualidade do espaço que a pessoa utiliza, não é? No fundo, no nosso bem-estar. E às vezes vemos projetos de arquitetura ou estamos em sítios em que não se, acaba por não se respeitar muito isso, porque há muitos materiais que até potenciam o efeito contrário, não é? De projetar o som, o ruído. Portanto, não sei. Se querem colocar aqui alguma questão, Miguel, quer acrescentar aqui algum outro elemento que acho que é interessante para os arquitetos presentes? Aqui, o que nós, do ponto de vista de gabinetes de projeto, que habitualmente somos mais confrontados, tem a ver, sobretudo, com este último sistema que apresentei, que é do ponto de vista da reabilitação e renovação dos espaços. E, efetivamente, se olharmos para os edifícios com maior longevidade, com muitos anos, a maior parte deles não tem qualquer tipo de sistema de isolamento acústico, entre pisos, entre pavimentos. E o que nós temos maior procura e preocupação é conseguirmos, apresentar um sistema que efetivamente consiga ter esta capacidade de maior atenuação e, no processo de reabilitação, podermos dispor destes sistemas. Aqui, efetivamente, o Mapsonic CR da Cortiça tem tido, do ponto de vista de projetos de renovação, uma grande utilização. É de facto uma vantagem a utilização destes sistemas, porque conseguimos incrementar em quase 20 decibéis a redução do ruído por percussão. Para além do isolamento acústico, estamos a falar da possibilidade, porque estes painéis de cortiça também vão permitir que é a capacidade de, por vezes, uma situação de um suporte que esteja com problemas de fissuras, de patologias de fissuras, o painel de cortiça vai também ajudar aqui a funcionar como um painel que controla a retração para além da acústica, portanto, serve para, nesta camada superficial que é colocada, ajudar a minorar o problema da propagação de fissuras que possam acontecer de suporte para revestimentos finais que poderemos ter, mas sobretudo a vantagem é a baixa espessura, e esta baixa espessura conseguimos facilmente não aumentarmos a cota de pavimento final, depois também depende da espessura do revestimento que vamos escolher, mas incrementar este cuidado a nível da atenuação do ruído e, de certa maneira, melhorar o conforto e o bem-estar, não só do ponto de vista dos edifícios residenciais, mas também de outro tipo de edifícios, que é fundamental. Acho que todos nós já tivemos em edifícios antigos em que facilmente estamos no local a trabalhar ou em lazer e estamos a ouvir perfeitamente o que está a acontecer nos outros compartimentos, o que é de facto não é confortável, digamos assim. E portanto é uma solução que a MAPEI tem, que dispõe para ajudar nos projetos a melhorar esta atenuação do ruído. Muito bem. Entretanto, temos aqui uma questão da arquiteta Joana Paz. Pergunta se entre um isolamento em lã de vidro colocado num teto falso e uma manta acústica colocada na laje de piso, qual a melhor opção, por exemplo, para uma habitação bifamiliar? Eu, como eu falei no início, aquela que melhor vai conseguir controlar a propagação do ruído, quer de transmissão direta, quer de transmissão lateral, é a colocação do sistema de isolamento acústico no compartimento emissor. Portanto, entre um sistema de isolamento acústico no pavimento e um teto falso, o que a MAPEI sugere é sempre a colocação de um sistema de isolamento acústico no pavimento, porque o teto falso não vai controlar a transmissão lateral. Consegue controlar a transmissão direta, mas a transmissão lateral nunca vai conseguir e, portanto, nunca vamos conseguir ter a capacidade
grande, digamos assim, de atenuação do ruído. Vamos ter uma atenuação parcial. Muito bem, acho que está respondida a questão da arquiteta Joana Paz. Temos aqui mais uma questão da arquiteta Inês Vilhena que pergunta, numa situação em que é aplicado um sistema de pavimento radiante, Uhum. qual deverá ser a ordem de aplicação dos sistemas? Primeiro, sobre o suporte que habitualmente temos, que é uma laje, colocamos em primeiro lugar o sistema de isolamento acústico, depois a colocação do pavimento radiante sobre o isolamento acústico e depois o enchimento, com a betonilha e depois o revestimento final. Esta é a estratigrafia. Eu, se houver possibilidade, não sei se estou ainda a continuar a compartilhar o ecrã, eu posso mostrar a estratigrafia para responder a esta pergunta, que é mais Ok. fácil. Não Uhum. sei se consigo, Sim, sim, não sei se estão a ver a imagem, muito bem. que é, temos a laje, depois na camada 3 o isolamento acústico, depois posteriormente o que nós pomos sempre é uma barreira para vapor que faz aqui uma proteção ao isolamento acústico, e sobre essa barreira a vapor o sistema de aquecimento radiante e depois sobre o sistema de piso radiante fazemos o enchimento com a betonilha e o revestimento final. É esta a estratigrafia, esta esquematização que nós aconselhamos sempre que temos a conjugação de isolamento acústico e pavimento radiante. Muito bem. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar diretamente. Eu posso colocar uma questão? Sim, sim, faz favor. Então quer dizer que, portanto, num prédio antigo, portanto, dos anos 80, de placa, a forma de isolar acusticamente no interior da fração não é muito eficaz. Teria que ser, no caso, tinha que ser na fração de cima para isolar melhor o interior, correto? Exatamente, ou seja, o que nós aconselhamos é que o isolamento seja aplicado sempre no compartimento emissor, porque é onde vamos controlar melhor a atenuação do ruído. Porventura, muitas vezes não é possível, sobretudo em edifícios residenciais, suponhamos que estamos a falar de frações diferentes em que o vizinho de cima não quer fazer esse tipo de intervenção. Nesse caso em concreto, a forma alternativa para fazermos é a utilização, efetivamente, do teto falso. Mas aqui nunca vamos conseguir, de facto, ter uma grande atenuação de ruído, e é uma solução alternativa. O ideal seria sempre fazer onde é efetivamente onde provoca o ruído. Isso seria o ideal. E estes testes que eu mostrei no início mostram muito aquilo que é efetivamente a eficácia do controle do acústico. Isso seria o ideal. Eu sei que muitas vezes não é possível. Se estivermos a fazer a intervenção total do edifício residencial, num processo de reabilitação do próprio edifício ou de uma requalificação de um edifício para um tipo de utilização de outro tipo de âmbito, quando queremos fazer esta capacidade de podermos atenuar maior o ruído, o ideal seria fazer nos pavimentos emissores, neste caso com a solução de cortiça. Não incrementamos muito a cota do pavimento e conseguimos aumentar o isolamento acústico. Portanto, e não conseguindo mesmo então essa solução de reabilitar o edifício todo e ser só um apartamento, portanto, terá de passar pelo interior da fração e é que é colocar essa membrana no teto e depois colocar do teto falso, é isso? Como é que. Não, no caso destes sistemas que a MAPEI tem, é apenas para ser colocado em pavimentos, nunca na Ok. colocação do teto. Ou seja, aí já ficamos, já a MAPEI não tem solução, teremos que ir pela solução normal, convencional que temos de conjugação com os tetos falsos, não é? Que também já tem uma propriedade do ponto de vista do isolamento acústico, mas estamos a falar de materiais cuja atenuação não chega aos valores de redução, que vimos para estes casos, em concreto. São valores muito mais de redução, muito mais baixos. Portanto, daí o ideal seria no pavimento. Sei que Ok. existem limitações, nunca é fácil, sobretudo em edifícios residenciais, mas seria o ideal. No ponto de vista de projetos, se tiverem projetos onde é possível fazer a intervenção em todos os compartimentos, o ideal será fazer a aplicação no próprio pavimento e não no teto. E aí, nesse enquadramento, é preferível que
foquem no pavimento e não no teto. Quando temos situações em que temos vizinhos que não existe essa possibilidade no piso superior de fazer intervenção no pavimento, a única solução alternativa é o teto falso. Muito Muito obrigada. bem. Entretanto, temos aqui mais uma questão relativamente ao que foi mostrado sobre a propagação do ruído. Sim. Também a propagação lateralmente. Quais são as correções aplicáveis para as paredes? Existem sistemas de isolamento acústico que permitem fazer essa correção de paredes. No entanto, a MAPEI não dispõe desses sistemas, ou seja, o que a MAPEI possui é apenas a nível de percussão de pavimentos. Agora, existem sistemas complementares aos sistemas de pavimentos que vão ajudar precisamente a que haja uma menor propagação do ruído lateral. No entanto, isto está testado laboratorialmente, usando os sistemas de pavimentos com a banda perimetral, a parte que é de passagem lateral, a banda perimetral vai conseguir fazer essa atenuação do ruído. Se quisermos ter uma eficácia a 100%, seria também a colocação do sistema de parede. Isso, de facto, iria fechar completamente todo o compartimento emissor e aí conseguíamos ter uma eficácia total do ponto de vista da propagação do ruído. E numa situação em que o ruído vem do exterior, da via pública, qual é que seria a solução possível para atenuar esse efeito? Existem já um conjunto de sistemas que são utilizados nas fachadas exteriores de edifícios que permitem fazer essa capacidade de atenuação sonora, bem como também, por exemplo, ao nível das caixilharias. Portanto, estamos a falar de sistemas que já existe essa preocupação do ponto de vista acústico, nomeadamente temos, por exemplo, ao nível, e eu dou um caso que é normalmente usado a nível de fachadas exteriores, que são os sistemas ETICS. Os sistemas ETICS têm constituintes de painéis isolantes, painéis esses que também têm características acústicas, para além das características térmicas. Esses painéis ajudam a que haja atenuação do ruído do exterior para o interior. Depois, tendo a conjugação de elementos como caixilharias, vão incrementar e vão impedir a passagem do ruído do exterior para o interior. Portanto, é uma conjugação de sistemas que ajudam a que haja essa atenuação. Muito bem. No caso de pavimentos em soalho, qual seria a solução adequada? Em soalho, mas o objetivo é colocar um sistema de isolamento acústico sobre o soalho existente ou considerando o soalho como revestimento final de um sistema que queremos adotar com isolamento acústico abaixo da betonilha. Pode explicar os dois? Pronto. Desculpe, No Luísa. caso, no caso do soalho em madeira, e se quisermos fazer a reabilitação mantendo um soalho em madeira, quais são os principais pontos? Primeiro, a nível da preparação de suporte, nós temos que verificar se o soalho está completamente aderente ao mesmo. Na eventualidade de haver algum soalho que não esteja completamente aderente, é preferível remover, porque o que, do ponto de vista da reabilitação, nós temos como solução o painel de cortiça, que é colado. Se o suporte não estiver completamente aderente a uma betonilha, pode trazer problemas do ponto de vista da aderência e depois da eficácia do revestimento final. Se quisermos fazer um isolamento acústico sobre o soalho, o que é aconselhável é a colocação de uma Apsonic CR, 2 milímetros. Neste caso em concreto, como é madeira à base, a cola que faz a colagem do painel de cortiça, esse soalho, tem que ser uma cola à base sililatos ou de base polurtânica. São as únicas colas que têm compatibilidade química com a madeira e que depois vão manter a trabalhabilidade da própria madeira, do soalho. Depois de colado, quer o painel de cortiça, uma Apsonic CR e a banda perimetral, pode optar pela colagem do revestimento novo, que poderá ser um novo revestimento em madeira, um cerâmico, uma pedra, etc. Se for um soalho de madeira numa situação de nova construção, o que é, e aqui temos duas situações, se formos pela eficácia da solução do ponto de vista da atenuação sonora, o que é recomendável é uma Upsilon Panel, mas que do ponto de vista comercial é muito caro, porque há uma grande diferenciação de preço e, portanto, se for uma situação comercial, é sistema em rolo. Depois, a betonilha, uma betonilha de secagem rápida,
porque ajuda não só no tempo de execução, mas também no controle da retração e evitar o aparecimento de fissuração. E depois a colagem do soalho diretamente numa betonilha. Muitas vezes o que é que nós temos é que as betonilhas, do ponto de vista superficial, não ficam perfeitamente niveladas, obrigam a que depois haja a colocação de um autonivelante de baixa espessura, 3 milímetros, para termos uma camada superficial perfeita, para que depois seja feito o assentamento de soalho. Portanto, são duas situações distintas, pegando numa delas nova construção e outra ao nível da reabilitação. Não sei se era, se respondia à pergunta que estava pensado, mas é as duas situações diferenciadoras. A questão aqui, a pergunta é, acrescenta aqui mais um argumento, vá, se for soalho e soalho com caixa de ar. É, perfeitamente, mas aqui o soalho caixa de ar teria que obrigatoriamente, no caso da reabilitação com cortiça, não dá. Teria que ser sempre única e exclusivamente num sistema construtivo novo de construção, porque o soalho com caixa de ar, depois do ponto de vista da compatibilidade com o painel de cortiça, pode trazer aqui, não temos uma garantia a 100% dessa compatibilidade e, portanto, aí o que nós fazemos é estudarmos caso a caso, ou seja, percebermos o tipo de soalho, a sua constituição, as suas características e depois fazermos uma análise interna e validarmos ou reprovarmos essa possibilidade de colocação. Nesse caso, o que nós, MAPEI, fazemos é um estudo caso a caso. Já não é uma situação standardizada, como vimos nesta apresentação. E tem que haver este cuidado e esta análise interna para podermos validar a situação e a solução, não é a situação. Muito bem. No caso da reverberação e vibração provocada por passagem de autocarros numa via de blocos de granito, não é? Ou elétricos que passam muito próximo das habitações, o que poderia ser feito para reduzir esse efeito do ruído em relação às vossas áreas de produto? Aqui, aqui essa vibração pode ser ela totalmente atenuada, não posso dizer controlada, mas atenuada, com a adoção que é aquele que te permite uma melhor capacidade para controlar essa redução de vibração, que é o Map Silent Panel. É de todos aquele dos sistemas que a MAPEI tem, aquele que vai ter uma melhor capacidade para responder a este tipo de vibração de elétricos ou de meios de transporte que estejam muito próximos aos edifícios e que vão ter essa capacidade de atenuação da vibração dos elétricos. Já os outros sistemas já não são tão eficazes neste tipo de vibração. Portanto, no caso em concreto da MAPEI, teria que ser um Map Silent Panel. Era o único que iria conseguir ter, de facto, uma eficácia ao nível de atenuação da vibração de elétricos ou de comboios ou de outro tipo de meios de transporte dentro desta gama. Bem, creio que temos mais ou menos as questões todas respondidas. Não sei se podemos aqui Eu tenho dar. uma última questão para o Faz Miguel. favor. Tem a ver com este software Datamap Silent. Sim, Sabes que também sou técnico de acústica, portanto tenho algum sim. interesse nisto, mas queria saber se existem alguns tutoriais específicos para isto, porque provavelmente deve ser diferente daqueles que eu estou habituado a trabalhar. E pronto, se existe algum apoio, digamos assim, para a gente aprender a trabalhar com este, ou se é assim intuitivo. Eu só Não, não, vi não. onde é que estava, ainda não fiz a instalação, é só O para saber Data isso. Map Silent é um sistema de software que a equipa de projeto da MAPEI, que o arquiteto conhece bem, nós damos esse apoio do ponto de vista quer de formação, quer de apoio de esclarecimentos relativamente à utilização do software e, portanto, é a equipa de projeto que dá esse apoio. Portanto, se tiverem interesse de utilização, se quiserem formação e um melhor conhecimento da utilização do software, contactarem connosco, nós teremos toda a disponibilidade para ajudar presencialmente a dar essa formação de utilização de software. Está esclarecido.
Maria Miguel, eu não sei se havia hipótese, eu gostava só para dar aqui umas pequenas últimas notas, Claro que sim. que é do ponto de vista do projeto, e aqui de uma forma mais global, não só única e exclusivamente ao nível dos sistemas de isolamento acústico, dar a conhecer outras ferramentas que, sobretudo a nível de arquitetos, projetistas, a MAPEI dispõe, que é, em primeiro lugar, dar a conhecer que a MAPEI tem uma app, quer em sistema iOS e Android, que é gratuita, em que esta app tem a particularidade de poderem conseguir aceder de uma forma simples e rápida fichas técnicas, fichas de segurança, os certificados dos diferentes produtos e sistemas da MAPEI, conseguem também ter a possibilidade de terem acesso aos sistemas 3D dos vários sistemas que a MAPEI tem, do ponto de vista de projeto, desde fundações até soluções decorativas. E, portanto, é uma forma simples e rápida de poderem aceder aos nossos sistemas e às nossas informações através da aplicação. Por outro lado, também informar que a MAPEI já tem os sistemas para projeto em Revit e Archicad disponíveis, portanto, em BIM. No caso dos nossos sistemas, eles estão na plataforma BIM Object, portanto, conseguem facilmente ir lá e extrair tudo aquilo que são os sistemas. Alguns sistemas já estão em português, a maior parte deles estão em inglês e italiano. Estamos a fazer um esforço, a MAPEI Portugal, para conseguirmos traduzir a totalidade dos sistemas para português e, portanto, acreditamos que até ao final do próximo ano vamos conseguir ter já todos os sistemas traduzidos para português. Depois, do ponto de vista, como tiveram a oportunidade de ver, sempre que tiverem a curiosidade para perceber como é que é a aplicação dos sistemas e perceberem quais são os cuidados a ter na aplicação dos mesmos, temos os vídeos tutoriais que estão disponíveis no canal YouTube, não só na MAPEI Portugal, mas mais completo na MAPEI SPA, MAPEI Itália, onde conseguem também ter essa visualização e às vezes ajuda até na interpretação da aplicação dos sistemas. Depois, a nível de literatura, nós temos no site, na Mapa em Portugal, uma área exclusiva e dedicada aos projetistas. Portanto, ao acederem ao site, vão encontrar uma área que tem toda a informação, documentação e software que nós achamos de utilização por parte, dos projetistas a nível de projeto, esta nossa preocupação de podermos dar uma informação filtrada e direcionada para os projetistas e, portanto, sempre que tiverem curiosidade, consultem, verificam, vão verificar que nós já temos esta preocupação e depois, no ponto de vista global, acompanhar tudo o que é as notícias e projetos de referência que a MAPA está envolvida através das redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram. Por fim, deixar aqui agradecer à Maria Miguel, à Ordem, a todos que assistiram e deixarem aqui o meu contacto. A MAPEI já dispõe um conjunto alargado de consultores, que fazem parte da equipa de departamento de projeto, quer na área da arquitetura, quer na área também da engenharia. Eu sou o responsável da equipa, portanto, podem ficar com o meu contacto. Eu depois, efetivamente, se houver curiosidade, se quiserem uma apresentação, um esclarecimento, um parecer técnico, uma prescrição técnica para um projeto que estejam a trabalhar, podem entrar em contato comigo, depois direciono para os colegas que depois trabalham a zona e a área específica e teremos todo o gosto. Esta equipa, como eu falei no início, foi criada para dar todo o apoio técnico e acompanhamento apenas na fase do projeto. Portanto, é uma equipa especializada e dedicada no apoio ao projeto, seja os diferentes tipos de projetos que poderemos ter.